Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel e, nesse momento, vou falar com os alunos do 7º ano. Vamos entender um pouco sobre vírus e algumas doenças. E a primeira pergunta fica aí: vírus é um ser vivo? Vamos entender um pouco mais? Então, sabemos que existe uma classificação dos seres vivos. E essa classificação dos seres vivos formou 5 grupos de reinos. Reino Monera, que são as bactérias, e Archaea. Reino Protistas, protozoários e algas. Reino fungos. Reino vegetal, plantas. Reino animal, animais. Então, os vírus não estão nesses 5 reinos. Consequentemente, ele é classificado como não ser vivo. Vamos entender um pouco mais? As principais características dos seres vivos é o quê? Possuem células organizadas. Então, célula, tecido, órgãos, sistema, organismo. Então, tem essa sequência para ser um ser vivo. Necessita de alimento para sobreviver. Nasce, desenvolve, morre, reproduz. Reprodução. Reprodução é importante para a classificação de ser um ser vivo. Possui metabolismo próprio e reage aos estímulos do meio ambiente, no ambiente onde que ele está. Okay? Essas são as principais características do ser vivo. E o vírus? Será que possui essas características? Provavelmente, vamos entender se possui ou não. Mas vai ficar essa dúvida aí. Então, nos estudos microscópicos, que foi possível, porque para reconhecer um vírus não bastava o microscópio óptico, precisava do eletrônico, o microscópio eletrônico que consegue ver o vírus. Ele é muito, muito, muito pequeno, menor, bem menor do que a bactéria. Para você entender, tem vírus que causa doenças em bactérias, ele invade bactérias. Então, o tamanho é isso. Mas o vírus não possui organização celular. Então, já tirou esse item para ser um ser vivo, Não possui metabolismo próprio. Quer dizer o quê? Não tem sistemas de funcionamento para se alimentar, produção de energias, respiração, assim por diante. E só se reproduzem somente dentro de outras células vivas. Então, o que acontece com o Covid-19? Por que as pessoas se contaminando com o Covid-19? Não é porque o vírus é um ser vivo, é porque ele invade o corpo da pessoa, consegue atingir as células vivas que eles precisam, dominam essas células, destrói essa célula. Nisso, a pessoa, que ela possui o vírus, pode estar assintomática, mas ela, ao espirrar, ela está liberando a reprodução dos vírus que está dentro do seu corpo. Então, por isso que a contaminação de vírus, via sistema respiratório, via o contato, via a entrada de um corpo e saída, é muito grande e muito rápido. Então, por esse motivo que hoje, depois de mais de um ano, o vírus se espalhou pelo mundo inteiro, mesmo não sendo um ser vivo, mas com essa característica de se reproduzir dentro de células vivas, todos nós fomos veículos de reprodução desse vírus e propagação desse vírus. E aí, para a gente entender um pouco mais, características gerais dos vírus: não possuem organização celular, não possuem membrana, citoplasma, organela, núcleo, simplesmente uma cápsula proteica que abriga o material genético, DNA ou RNA, que faltou aí, tá bom? Um desenho do vírus: cabeça, cauda, DNA ou RNA, cápsula de proteína. E aí um vírus da gripe. Lá o material genético que eu falei com vocês, RNA. Existe essa estrutura externa, que é um envoltório, aonde cada parte dessa aí, externa, consegue se conectar à célula-alvo. Então, cada vírus de cada doença, ela vai atingir uma célula-alvo.
para invadir. E o que faz essa conexão perfeita com essa célula de um organismo vivo é essa estrutura externa do vírus. Tá bom? Ela tem uma chave para entrar em cada célula diferente do nosso corpo. Por isso que nós temos vários tipos de vírus que provocam vários tipos de doenças. Esse aí é o vírus da gripe. Mais uma imagem mostrando aí. E facilmente, quando ele invade a membrana da célula, ele libera seu material genético dentro da célula, onde que a célula começa a ser dominada pelo vírus. Para quê? Para fazer sua replicação, sua reprodução por replicação do seu material genético. E essa célula acaba sendo morta, ela morre. E ele libera mais vírus dentro dessa pessoa para que a pessoa possa ser dispersor desse vírus cada vez mais. E aí, falando mais um pouquinho, características gerais de um vírus: reproduzem-se somente dentro de células vivas, por isso que a gente tem que usar máscara para que esse vírus não entre em nosso corpo, para que a gente possa reproduzi-lo dentro das nossas células e a gente, além de ficar doente, poder fazer com que outras pessoas possam receber esse vírus também. Então, por isso que tem que ter esse controle todo do uso do álcool, máscara, higienização dos espaços, porque os vírus ficam parados também, inertes. São parasitas intracelulares obrigatórios, plantas, animais e bactérias, então qualquer ser vivo pode ser invadido por vírus. Se reproduz à custa do material genético das células vivas. Então, eles usam o material genético da célula viva para replicar o seu material genético, fabricar novos vírus dentro dessa célula, para após a morte dessa célula poder sair do corpo e provocar a doença e a pessoa morrer. Porque ele mata todas as células alvo desse indivíduo. Tá bom? Só a imagem mostrando a invasão de uma célula bacteriana através de vírus. Olha o que acontece. Libera o material genético, replica dentro da célula verdinha, faz novos vírus, a célula é rompida e aí replicou, duplicou, formou vários vírus sendo liberados dentro do corpo da pessoa, podendo ser dispersados no ambiente. Isso, no caso, é numa bactéria, tá bom? E o corpo tenta reagir nessa invasão, né? Então, ele cria um sistema imunológico, tá? Contra vírus, bactérias. Mas a resposta costuma ser não imediata. Demora um pouco. Por esse motivo que para certos vírus nós precisamos tomar vacina, o que acontece com o Covid-19. Precisamos ser vacinados, que na verdade, o que é a vacina? É o vírus mesmo, mas atenuado. Muitas vezes nem tem estrutura para que ele possa propagar, mas ele tem essa combinação gênica para que o corpo reconheça e crie imunidade. Então, a vacina é isso. É uma forma da gente criar imunidade contra o vírus. Tá? Então, falando sobre prevenção de doenças, tá aí a vacina previne doenças, soro curam certas doenças. Não tá a diferença entre vacina e soro. Principais viroses humanas: AIDS, dengue, febre amarela, gripe, poliomielite, sarampo, raiva, rubéola, catapora, herpes, hepatite viral, cachumba. São as principais doenças virais que atacam o homem. Vírus da AIDS, que na verdade é o HIV, AIDS é o causador, né? Ataca as células de defesa. Lembra que eu falei que tem vírus que atacam certas células específicas do corpo? É o que acontece com o vírus do HIV. A sigla AIDS é símbolo da imunodeficiência adquirida. Ela ataca o sistema imune. Um vírus que ataca o sistema imune. A dengue, outro tipo de doença também transmitida por vírus, sendo que o agente transmissor é o mosquito Aedes aegypti. Ele carrega o vírus dentro dele, pica a pessoa e a pessoa fica doente. Então, para combater essa doença, nós temos que combater o vetor. Tá? Tá aí. As formas de combater o mosquito, a proliferação de mosquito: quanto menos mosquito, menores são as chances de ter a transmissão da dengue. Então, tá aí as formas de como se
diminuir a proliferação de mosquito, aonde ele pode carregar o vírus e picar a pessoa, passando o vírus para dentro do corpo da pessoa. Febre amarela, onde tivemos uma campanha aí muito grande de vacinação da febre amarela, também é um mosquito que transmite a doença da febre amarela. A gripe comum, influenza, né? Tem vacinação de influenza, sim. Vários sintomas que nós temos que ficar atentos. E a recuperação pode ser feita, dependendo do gripe, né? Da gripe, né? De uma forma, uma recuperação gradual, né? Você se cuidando em casa, você pode. É um tipo de gripe, dependendo da gripe, não precisa da vacina. A gente tem essa possibilidade de cura através de um tratamento imediato. E esse quadro é importante porque mostra a diferença, das principais diferenças entre gripe e resfriado. Então nós temos grandes diferenças entre eles, né? Então é importante a gente ter essa noção da diferença entre gripe e resfriado, que existe com a questão de tosse, onde tem ou não tem, febre, né? Tem diferença, cansaço e fraqueza, coriza no nariz, às vezes comum, né? Depende aí de cada momento, sendo gripe ou resfriado. Então existem diferenças. A poliomielite, campanha nacional de vacinação, todos nós fomos vacinados contra a poliomielite. E é o Zé Gotinha, né? Quando a gente é criança, passa por um período que a gente toma várias gotinhas para evitar a proliferação e o desenvolvimento do vírus da poliomielite no nosso corpo, que ataca o sistema nervoso, pode provocar paralisia infantil, que é o sistema locomotor, pode ficar prejudicado caso não ocorra vacinação contra a poliomielite. Sarampo, uma doença também no qual é muito grave. Tivemos surtos de sarampo em jovens e adultos, mas a vacinação é extremamente eficaz. Tem que se tomar vacina. Pode ocorrer com a cachumba, né? Existe vacina de cachumba, mas é uma vacina particular. Muitos pais costumam pagar para ter essa vacina de cachumba. Mas caso desenvolva antes que adquire, né, essa doença, né? Então a gente tem que ter essa atenção dos cuidados contra a cachumba. Então tem a transmissão da cachumba, contato direto, gotículas aéreas e objetos contaminados. Tá vendo como que o vírus ele se propaga de uma forma de contato entre as pessoas através das gotículas que sai de dentro do corpo da pessoa, né, através das vias orais, né, e narinas também, quando tem um espirro, vamos dizer assim. E a cachumba tem uma típica, né, aumento das glândulas parótidas e pode atingir outros órgãos, outras glândulas do corpo, como testículo, ovário, pâncreas e cérebro. Vacina eficaz, mas da forma que eu falei. Não existe, existe vacinação e a vacinação que tem que ter custo, né? Corre custo para ter essa vacina. Rubéola também existe vacinação, ela é pública, principalmente para mulheres grávidas, para que elas não desenvolvam, né, na gravidez, porque pode sim prejudicar o feto. Doença da raiva, muitas vezes são animais que estão com esse vírus e ao morder, né, uma pessoa, pode passar esse vírus para a pessoa. Então os animais domésticos precisam ser vacinados para não desenvolver esse vírus no corpo e eles não atacarem as pessoas, tá bom? Então as doenças virais, transmissão através de vetores ou não, direto através de gotículas, objetos, contaminação, tratamento variável. Então, na verdade, muitas vezes a gente cuida dos sintomas,
as vacinas, elas têm eficiência para criar anticorpos, mas os sintomas precisam ser cuidados. Dependendo da prevenção, combate o vetor e a vacinação, e sintomas são inúmeros que as viroses podem passar. E o diagnóstico pode ser um pouco dificultoso para descobrir qual é a doença, precisando fazer exames mais precisos. Então, finalizando mais uma aula, obrigado, alunos. Não deixe de fazer as atividades, ler o material que os professores postam e desenvolva as atividades no Forms ou tendo também as atividades que são impressas. Obrigado.